Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Aqui é o canal de oftalmologia. Opa! Tô vendo duas câmeras. O que é que tá acontecendo de estranho? Opa! Bom, diplopia. É isso que a gente vai falar hoje. Bom, pessoal, você viu na introdução ali que ficou a imagem dobrada, né? Essa imagem dobrada a gente chama na oftalmologia de diplopia, entre aspas, a visão dupla, né? Para poder explicar para você exatamente o que é que acontece com a diplopia, eu preciso te explicar como é que é mais ou menos o funcionamento da visão, mas aí de uma forma bem didática. A gente já tem um vídeo falando isso de uma forma um pouco mais complexa, aí tá aí no card, depois você vai lá dar uma olhadinha, entende como é que funciona um pouco melhor o seu sistema visual como um todo. Mas voltando para cá, basicamente o que o nosso olho faz para poder enxergar é a luz entra pela camada chamada córnea, vai atingir a retina. Com isso, através do nosso nervo óptico, atinge o nosso sistema nervoso central, aí a gente traduz essa imagem para as coisas que a gente enxerga no dia a dia. E daí você tira uma informação importante: na verdade quem enxerga não é o seu olho, na verdade quem faz a gente enxergar é o nosso sistema nervoso central, onde as informações que são adquiridas do olho chegam, são decodificadas e aí sim surge a visão. Então nosso cérebro tem um papel fundamental para que a gente veja as coisas como elas são. E isso tem uma relação direta com a memória. Então a cada vez que você olha para algum objeto, que aquela imagem é decodificada e você aprende sobre um objeto, aquilo passa para a sua memória. E a sua memória, toda vez que olhar de novo aquele mesmo objeto, automaticamente, entre aspas, já reconhece. Interessante, né? Então é assim que funciona a nossa visão. É um sistema orquestrado onde cada estrutura do olho, depois o nervo óptico, cada estrutura do nosso organismo relacionada a esse sistema faz um determinado tipo de trabalho, de função para formar a nossa visão. Mas se uma dessas estruturas apresenta determinado tipo de problema, aí pode acontecer a visão dupla. Então o que é que ocorre? Cada olho ele tem essa formação de imagem, então cada olho nosso forma uma imagem separada do mesmo objeto. E quem une para que esse objeto seja reconhecido como um único objeto é o nosso cérebro. Então o que vai acontecer é que para a visão dupla ocorrer, um dos olhos vai formar uma imagem de um plano diferente. Então o que ocorre é que o cérebro não consegue juntar essas duas imagens vinda uma de cada olho e unir uma só. E aí aparece a visão dupla. E aí essa diplopia, essa visão dupla pode ser monocular, ou seja, ela ocorre uma formação dupla de imagem em um único olho, ou binocular, que ocorre quando os dois olhos estão abertos, você vê de forma dupla. Quando um olho está fechado, não existe visão dupla. Então a gente pode dividir como diplopia monocular ou diplopia binocular. Um exemplo que pode acontecer uma visão dupla em um único olho, ou seja, diplopia monocular, é alteração na córnea, que em alguns casos pode gerar esse tipo de visão dobrada. E aí quando a gente oclui esse olho, a gente tapa esse olho que teve o problema, essa visão dupla desaparece, porque o outro olho não teve uma alteração na córnea, está lá a visão normal. E isso acontece, por exemplo, com traumas, com pancadas, gerando uma irregularidade na córnea, que esse olho forma uma imagem dobrada e essa imagem é transmitida lá para o sistema nervoso central já dobrada. Não tem relação com o outro olho não tem culpa nenhuma nisso, nesse tipo de situação. Tem uma causa bem interessante da gente discutir, que é a catarata. A catarata ela pode acometer os dois olhos, claro, e quando ela acomete um olho, e aí nada impede de acometer o outro também, ela também pode gerar uma visão dobrada, uma visão dupla. E nesse caso da catarata, um tratamento cirúrgico resolve a catarata e resolve também essa questão da visão dupla. Um exemplo da diplopia binocular, ou seja, que ocorre quando os dois olhos estão abertos, são alterações relacionadas à musculatura extraocular, a musculatura que está por fora dos nossos olhos, ajudando ali na movimentação, fazendo com que o olho direcione para um lado, para o outro, para cima ou para baixo. Esses músculos extraoculares, se um deles for, por exemplo, mais fraco, pode fazer com que os olhos desalinhem um pouco. E nesse desalinhar, um olho está vendo a imagem, o outro olho está vendo a imagem próxima, mas está ali vendo outro plano de imagem, outro objeto focado, e isso gera uma visão dobrada. Existem ainda causas relacionadas a alterações do próprio sistema nervoso central. Então a gente pode ter uma causa neurológica para uma visão dupla. Ou seja, o que é que a gente quer falar no final das contas quando a gente fala de diplopia, visão dupla? É sempre importante ir ao seu médico.
porque é importante a gente esclarecer o motivo dessa visão dupla, e aí às vezes a gente vai lançar mão de exames como tomografia ou ressonância cerebral, para que a gente consiga entender se existe uma causa que não seja exclusiva do olho gerando essa visão dupla. Então, mais uma vez, fica o alarme: apareceu visão dupla, não demore, vá ao seu oftalmologista. Do ponto de vista da especialidade, se a gente descarta alterações do próprio olho, a gente encaminha, por exemplo, para o neurologista, né? E aí a gente consegue esclarecer outras causas extraoculares. Bom, pessoal, se você gosta desse tipo de conteúdo, se você se interessa por aprender oftalmologia, ou pelo menos tem curiosidade de entender melhor como é que são as doenças que acometem a nossa visão, se a gente quer aprender como a gente resolve alguns problemas, né, do dia a dia que a gente encontra no consultório, esse é o seu lugar. Faça a inscrição no canal, ative as notificações. Todas as terças-feiras a gente tem vídeo novo, tentando traduzir ao máximo. Claro que tem coisa que não tem como eu passar que não seja de uma forma técnica. Por outro lado, eu tento tirar o máximo possível do linguajar técnico, né? Que para o paciente que não é da área não interessa. Ele precisa saber o que acontece, como ele pode fazer para tentar resolver o problema, e isso o seu oftalmologista vai te ajudar sem dúvida nenhuma. Então seja muito bem-vindo mais uma vez ao canal. Eu sou Vitor França, oftalmologista, e te espero no próximo vídeo.